inaugurado, 2014. Estou falando de quem? Do Corinthians. Corinthians, isso aí, Xará João Venturi. Fábio Carilli, técnico corintiano, está falando. Vamos acompanhar. Você acha realmente que existe uma rivalidade envolvendo o Internacional a mais do que outros clubes de fora de São Paulo? Boa tarde. Sim, existe sim. Desde 2009 aqui, todos os jogos contra o Inter são jogos pegados, jogos de muita provocação, mesmo antes de começar a partida. E a gente tem que ir para lá sabendo que nós vamos enfrentar. Um grupo bem preparado, bem consciente, para a gente fazer um grande jogo lá, tanto taticamente como tecnicamente. Hoje a gente não viu em campo Jadson e Jô, recebemos a informação que eles foram liberados para resolver alguns problemas particulares. A minha pergunta é se você ainda espera contar com eles se encontram com o grupo no aeroporto, enfim, não jogam. Queria que você passasse um pouquinho uma posição, por favor. Está decidido desde ontem de manhã, uma reunião com o departamento médico, o departamento físico e o departamento técnico, que eles já iriam ficar fora do jogo de quarta. Então, Jadson se queixou muito de dores no joelho pós-jogo de quarta-feira pela Sul-Americana. Agora voltou a ter um incômodo. E o Jô seria, acho que o 13º jogo seguido do Jô, né? Também reclamando de dores no adutor. Então, em conjunto, achamos melhor eles ficarem fora para depois ter uma outra sequência grande. Então, risco grande de ir para o jogo amanhã e depois a gente perder eles 4, 5 jogos. E a gente não pode perder esses jogadores sabendo da importância deles. Então, desde ontem. O Jô, um problema pessoal, não sei o que é. E o Jadson me mandou mensagem ontem, 10h30 da noite, um parente muito próximo que faleceu. Fui ver a mensagem só hoje de manhã, ele já lá em Londrina. Falei com ele agora, o sepultamento foi por volta de 15 horas, ele já está retornando e amanhã ele se apresenta aqui no CT. Mas os dois estão fora do jogo. Fábio, boa tarde. Boa tarde. Sem a pretensão de fazer uma pergunta de diretoria ao técnico do time, estou te perguntando só sobre a questão ainda do Valdívia e do Giovani, porque do lado do Internacional, o Zago falou, não, Giovani Augusto eu não quero, se chegar também não joga. E tirando a parte de mentiras, sua opinião como treinador, Valdívia foi consultado, você como treinador, é um jogador que interessaria a você? Foi consultado sim, um jogador que acrescenta a qualquer equipe, pode ter certeza disso, mas essa briga de bastidores aí é entre eles, é presidente que pode responder, diretoria do Corinthians, mas com certeza é um jogador que agrada, né? E desde quando começou as conversas sobre a possibilidade dessa troca, aí a gente começou a monitorar mais ainda para saber a real dimensão desse jogador. Mas acho que já é caso encerrado, né? Cada um segue no teu clube aí para fazer o melhor. Só se você puder atualizar, por favor, sobre relacionados, sobre jogadores que você pode ter à disposição. Casim e Carlinhos, já que o Jonas já tinha essa programação de tê-lo fora, o que você vai levar para o jogo, né, de amanhã e também para o final de semana, por favor? Não tinha na programação. Isso foi decidido ontem, tá? Não tinha na programação, foi decidido ontem, como ele se apresentou com dores no adutor. É uma região que a gente tem que ter muito cuidado. Um atleta já com mais de 30 anos, com 30 anos, e com 12 jogos seguidos. Então a gente somou tudo, viu aquilo que é melhor, ele fica fora. Casim e Carlinhos, os dois ainda procurando uma forma física melhor, uma parte física melhor, não vão ser relacionados, né? Mas o Casim, principalmente para domingo, com certeza já vai estar entre os 23. Carilli, aqui, tudo bem? Já que você falou aí agora que o Casim, por exemplo, não vai estar na lista para esse jogo do Inter, o que você pensa aí? Você vai manter o mistério ou já dá para falar quem que joga no lugar do Jadson e do Jô? Não tem mistério não. Cleiton e Marquinhos Gabriel que entram na vaga deles, só algumas mudanças de posicionamento pela questão de característica de jogador, mas a equipe já está definida para amanhã. E é a primeira vez que a gente conversa com você depois da definição do adversário, já sabendo como vai ser o jogo da semifinal do Campeonato Paulista, no domingo contra o São Paulo. Com a possibilidade do São Paulo ter a volta do Cueva, que também muda um pouco a forma de jogar do time do Rogério. Está cedo ainda para pensar nisso? Está pensando na Copa do Brasil ou já tem que projetar, já pensando talvez também na volta do Jadson e do Jô? Não falo de São Paulo, não estou olhando para São Paulo e não estou pensando no São Paulo. A gente começa a discutir e falar sobre São Paulo quando terminar o jogo contra o Inter. Deixei muito claro aqui que nós vamos levar todas as competições muito sério. Então não adianta eu ficar pensando e passando algo sobre o São Paulo, sendo que a gente tem uma partida muito difícil pela Copa do Brasil.
Fábio, aqui à sua esquerda, tudo bem? Você começou a coletiva falando da rivalidade entre Corinthians e Internacional e dizendo que realmente ela existe. O fator extracampo altera alguma coisa na preparação, no psicológico dos jogadores? Já que até o Léo Jabá falou ontem dessa rivalidade que eles criam e que eles gostam de criar no Rio Grande do Sul, principalmente quando o jogo é contra o Corinthians. Isso pesa na preparação? A gente tem que alertar eles para que seja concentrado no jogo, na bola, e esquecer qualquer entrada mais dura, já começar com provocação. Está muito concentrado, a importância de nós terminarmos com 11. Esses jogos normalmente acabam tendo muitas discussões, muitas vezes revida num lance faltoso. Então, o que eu tenho passado para eles, que já conversamos hoje antes do treino, é que fique muito concentrado nas ações do jogo, nos jogadores e na bola, para que a gente não seja prejudicado com nada. E você tira o Jadson, por motivos alheios à sua vontade, claro, e coloca o Marquinhos Gabriel. Romero e Marquinhos Gabriel, 2 jogadores leves. O que muda na equipe com eles dois em campo, com o Cleiton, que deve ser o atacante no lugar do Jô? Treinamos ali duas situações ali, podendo variar durante o jogo. Fica uma equipe mais leve, uma equipe mais de contra-ataque. Mas a gente já vai iniciar marcando lá em cima, mas quando a gente estiver marcando numa linha abaixo, a busca, o trabalho para que troca de passe simples, para que a gente chegue com bastante jogadores de velocidade lá na frente. Fábio, eu queria que você falasse mais sobre o Jadson, porque o jogo parece que é uma questão de sequência e o Jadson reclamou de dores, né? Você acha que você pode perder o Jadson para o fim de semana também? Não. O Jadson, com certeza, no domingo já começou uma recuperação ontem. Amanhã de manhã já vai estar aqui no CT fazendo uma recuperação e fortalecendo. A preocupação maior, e existe o risco muito grande dele ir para o jogo e a gente perder ele para uma sequência grande, 4, 5 jogos ali na frente, 20, 15 dias fora. Então, por isso, tivemos o cuidado de preservá-los, esses jogadores, pensando numa sequência maior. E sobre a movimentação do ataque que você falou, Romero e Cleiton, o que cada um pode acrescentar como 9? Por que hoje você trabalhou mais o Cleiton centralizado? A gente já viu ano passado, né, o Romero fazer a função algumas vezes. O Cleiton jogou muito no Figueirense nessa função, muito no Figueirense. É um jogador que não fica lá, que vem preencher mais o meio de campo. E o Romero tem mais a característica de pivô, de brigar mais por essa bola lá na frente. Essa é a diferença dos dois. Trabalhei essas duas situações e vamos ver como é que esse jogo se apresenta para a gente colocá-los eles melhor em campo. Muito bem, portanto, aí o Fábio Carilli, que vem fazendo um trabalho excelente à frente do Corinthians. Companheiros, Jadson e Jô, fora da partida de amanhã. Qual a influência disso? Já estão confirmados os substitutos, o Cleiton e o Marquinhos Gabriel. O Jô é o artilheiro do time, então começa daí. O Corinthians tem uma coisa impressionante, né? Que assim, o Corinthians tem um time que sofre pouquíssimos gols, sofreu 10 gols no ano. Dos 10 gols que o Corinthians sofreu, 6 foram de bola parada. Ontem eu conversei com um integrante da comissão técnica do Inter que disse assim: se sair gol de bola parada do Inter, pode ter certeza que é porque nós estamos trabalhando. O Inter está trabalhando nesse aspecto, porque sabe que sai gol de bola parada. Do outro lado... Já combinaram com a defesa lá da turma lá do Carilho? Aí, ó, gol de bola parada do Corinthians, porque o time lá está treinando. Nosso time aqui não treina nada. A defesa do Corinthians está a 10. Essa dupla de zaga está a 10 jogos sem sofrer gol. É isso aí. Tudo bem, Pascoal? Bem-vindo, Pascoal! Bom, o expediente pra todo mundo. Desculpa aí atropelar esse negócio. São Paulo Lima me deixa atordoado, cara. Paulo Lima é um negócio de louco. Tô até com o meu padrão. Padrão. Tô até em sintonia, né, Paulo? Eu sou um padrão. Então, o que o Pascoal falou é verdade. O Pablo e o Balbuena jogaram 15 jogos no ano e em 12 o time não tomou gol. A dupla boa, hein? Mas esse dado é importante. São 10 gols sofridos no ano, 6 de bola parada. O Inter entendeu que tem... E desses, são 3 de fora da área. É muito difícil fazer gol no Corinthians entrando na área. Agora, tem um contraponto. Para você ganhar o jogo, você precisa fazer gol. O Jô é artilheiro do time. O Jadson é o cara que serve e que fez gol semana passada. Então faz muita diferença. Se o Corinthians já é um time que sofre para criar, sem o seu principal articulador e sem o seu principal goleador, vai sofrer mais. Tem que pensar que tem clássico final de semana lá do campeonato, né, gente? Tem outro ponto importante. Tem uma preservação de gente importante para decisão lá em cima também. O Corinthians fez 21 gols em 19 jogos.
Né? Então, o Corinthians mantém essa média de 1,1, vai. Né? Um pouquinho mais de um gol. 1,1. 1,1, vai, para arredondar 1,1 por jogo. Quem reclamava daquele time do 1-0, esse time está fazendo exatamente o que de 2011 com o Tite fazia. Vocês lembram daquele time de 2011? Sim, claro. Era o time do 1-0. 1-0, né? Então, é a mesma escola. É claro que, Paulo, você tem razão. Não adianta pegar essa média do Campeonato Paulista e projetá-la no Campeonato Brasileiro e achar que vai ser... Porque se for assim, o Corinthians vai ser campeão brasileiro. Claro. Mas não é assim, né? Não é você transportar a média de um campeonato para o outro. No Campeonato Paulista está funcionando. Eu, sinceramente, não acredito que com essa média o Corinthians terá sucesso no Campeonato Brasileiro, porque aí o patamar é aqui, amigo. É lá em cima. Mas pode ter em mata-mata, Copa do Brasil, Sul-Americana. Que é outra coisa, sem dúvida. Por isso que o sucesso do Corinthians pode ser maior numa Sul-Americana e numa Copa do Brasil do que num campeonato longo como o Campeonato Brasileiro. Se a gente está ressaltando o sistema defensivo do Corinthians e o primeiro jogo com o Inter ainda tem o jogo da volta, é a tática do Carille. Jogar mais atrás para ter, quem sabe, no jogo da volta decidir. É a tática do morcego, Paulo Lima. Morde e assopra, é isso? Não, senhor, é tudo pendurado na trave. Porque o Corinthians vai jogar na tática do morcego. Todo mundo pendurado na trave. É só você ver a escalação do Corinthians. Só tem o cara assim, que vai falar, esse vai jogar mais na frente. É o Romero. Como é que jogava o Cleiton como centroavante no Figueirense? É só relembrar. Vinha no meio... Vinha aqui, pegava a bola, tinha não me lembro como é que era, Everton, que saía, é isso, Paulo? Se você me lembrar, por favor, é o Everton que passava aqui pela direita correndo? Ele mesmo. Era Everton. O Everton passava correndo e ele corria para dentro da grande área para esperar o cruzamento. Então, vai jogar na tática do morcego, na tática do chaveiro, que é tudo trancado. É tudo para não tomar um gol. Depois, para resolver o jogo... jogando na arena do Corinthians. Vai jogar especulando, jogando por uma bola, vai que cai no Romero, e aí e sai, não entendeu? Desabalar da carreira, e vai Romero, e reza pra ele acertar no gol. Agora, e reza pra ele acertar no gol. Também, o maior artilheiro da Arena Corinthians, hein, ó? Tem que respeitar. Mas é notabilizado por marcar laterais, né? Eu acho que a posição do Romero, o que pode ajudar muito, Pascoal, eu tenho a impressão, é que você puxar o Romero da ponta para centroavante, vai abrir espaço para o Cleiton ter uma partida completa. Não, ele vai jogar bem, ele vai jogar na beirada, Paulo. Não sei se ele vai jogar. O Cleiton é que vai voltar no meio. Eles podem inverter. Ele vai fazer a do Everton. Eles podem inverter, porque o Cleiton pode ganhar a posição do Romero na ponta. Um pedaço do jogo que o Cleiton joga na ponta e o Romero de centroavante, porque o Romero já jogou de centroavante nesse ano, e nesse caso, o Cleiton pode fazer uma partida que faça ele ganhar a posição do Romero. Porque está faltando, eu tenho a impressão, o Edmundo falou isso semana passada aqui, eu concordo com ele. Tá faltando pouca coisa do meio pra frente pro time ganhar, pro time ficar mais assanhado. O Edmundo chegou a dizer que falta uma boa dupla de ataque. Né? Eu acho que o Jô não vai, nesse momento, não tem um centroavante pra ocupar o espaço do Jô. E tá faltando um cara que seja melhor que o Romero. Pra ficar um time mais assanhado, um time que tenha drible, um time que tenha triangulação, um time que envolva o adversário. É um clássico da primeira contra a segunda divisão do futebol brasileiro. Eu sou mais exagerado. Momentaneamente. E outra coisa, lembrem os senhores também que o Inter não passa um bom momento no futebol gaúcho. Não passa. E além disso... Cresceu agora nas rodadas. E além disso, Paulo Lima, que daqui a pouquinho nós vamos ter as informações lá do Internacional com o Fernando Caetano, que está lá no Beira-Rio. Tem um outro componente nesse jogo. Além de ser uma rivalidade, uma das maiores rivalidades interestaduais do Brasil, desde lá de 2005, aquele lance de Tinga, aquelas coisas todas. Nesse jogo, lembra da história do Valdívia vem e o Giovanni Augusto vai? Sim. Troca de acusações, o Antônio Carlos Zago disse que tem toda a verdade lá no aparelho celular dele e o presidente Roberto de Andrade resolveu falar e disse isso aí. Mostra. Acho que eles falam o que eles querem, como eu falo o que eu quero. Eu não quero criar polêmica nenhuma, não tem clima nenhum ruim para o jogo. Foi uma declaração dele, na hora exata eu vou mostrar para vocês quem está mentindo. Vocês podem aguardar que eu vou mostrar para vocês quem está mentindo. Que nós temos que entrar em campo agora e fazer o nosso trabalho e vencer o Inter, que é a nossa vontade. Eles falaram que tem mensagem de celular que podem mostrar. Eu não vou entrar em polêmica com ninguém, ele fala o que ele quer e eu falo o que eu quero. Você não quer criar um clima ruim por causa do jogo, mas se você fala que você não está mentindo, então passa para ele a bola, né? Não passo para ninguém, ué. Ele acha que eu sou mentiroso, ele acha que eu sou mentiroso. Não é todo mundo acha que eu sou mentiroso, ele está achando que eu sou mentiroso. Então é uma opinião dele. Olha, embora não queiram dizer, e é lógico por questões estratégicas, mas isso aí coloca gasolina no fogo do jogo nesse grande clássico Inter e Corinthians. Oswaldo Pascoal, presidente, garantindo que sabe a verdade, que vai falar a verdade.
Até onde eu sei dessa história, o Corinthians recebeu uma ligação de um dirigente do Internacional propondo um negócio. O Corinthians disse que iria conversar com o seu jogador envolvido no negócio e o Giovanni Augusto não quis a transferência. Então, parou aí a transferência. O Corinthians já havia até mantido um contato prévio com o Valdívia numa possibilidade de contratá-lo. O problema era o seguinte, quem procurou quem? Aí eu vou dizer para vocês uma coisa que... E o presidente do Corinthians, eu posso dizer isso porque eu sei, eu estou dizendo para você porque eu sei. Eu não estou dizendo para você que eu ouvi dizer. Eu estou dizendo para você porque eu tenho conhecimento de causa. O presidente do Corinthians tem e-mail, mensagem de telefone dos dirigentes do Internacional e do Antônio Carlos Zago nessa possibilidade. Por isso que ele disse que vai demonstrar quem está mentindo. E eu sei que ele tem. Algumas eu tenho também, para dizer bem a verdade. Algumas eu tenho também, que me foi passado por importante fonte do Corinthians. Então, esse negócio aí, se for entrar, eu acho que deveria parar. Isso não vai levar a lugar nenhum. Primeiro, que o Giovanni Augusto não quis ir jogar no Internacional. Ponto. Segundo, que não teve negócio com o Valdívia. E isso só vai criar problema para o jogo do Corinthians contra o Internacional. Como não teve negócio, deveriam parar essa história. Esse negócio de dizer que um é mentiroso, que o outro é mentiroso, só vai criar problema. Mas se o presidente do Corinthians resolver parada, resolver falar, não vai sobrar uma pedra em cima da outra, hein? Olha só, e daqui a pouco o Antônio Carlos Zago, lá no Beira-Rio, vai falar na coletiva e nós vamos mostrar ao vivo aqui. E o Trauco lá no Flamengo também vai falar, nós vamos para lá já já. Diga, PVC. Que tá a palavra de um contra a palavra de outro, tá. O Pascoal acabou de trazer a palavra do Corinthians, eu tenho a palavra do Internacional desde o sábado passado. Eu não estou dizendo que o que o Marcelo Medeiros disse é a pura verdade. Tá a palavra de um contra a palavra de outro. No sábado, quando surgiu a informação, eu conversei com o presidente do Inter e ele disse que o Valdívia ele não queria negociar, que gostaria de incluir outros jogadores no negócio. Aí, no mesmo sábado, em Ribeirão Preto, o Roberto Andrade saiu do vestiário e deu uma entrevista dizendo: não posso dizer se é por um telefonema ou não, porque não teve nem telefonema, não teve conversa nenhuma. Isso, naquele momento, o Roberto Andrade ia ao encontro do que estava dizendo o Marcelo Medeiros, presidente do Inter. Aí, na segunda-feira, surgiu a história que o Corinthians divulgou a nota dizendo que o Giovanni Augusto não queria, já sabia que o Giovanni não queria ir, e disse que o Corinthians recebeu a proposta de troca do Giovanni pelo Valdívia, que o Giovanni não queria ir e não podia ter um negócio. Então, eu telefonei de novo para o Marcelo Medeiros. O presidente do Inter tinha me dito que não tinha negócio, porque não queria incluir o Valdívia. Ora, o Corinthians está dizendo que vocês incluíram. Aí ele disse: nós não incluímos. Eu trocaria por outro jogador. O Valdívia não oferecemos. Diz o presidente do Inter, que lá, sequência, disse que ia divulgar uma nota. Eu publiquei até no meu blog que ia divulgar uma nota. Ele divulgou a nota logo depois dizendo isso e ficou a palavra de um contra de outro. É possível que tenha tido um outro dirigente com interesse? Possível. Roberto Melo tenha telefonado e o presidente do Inter não queria negociar e outros dirigentes queriam. Eu ouvi também do Internacional, dentro do Internacional, não da diretoria, mas próximo ao presidente, gente dizendo que o presidente estava falando que não queria negociar o Valdívia, mas que intimamente ele queria. Então, eu não duvido de nada, eu só estou relatando o que ficou a palavra de um contra a palavra do outro. Agora, isso tudo que nós estamos comentando aqui, isso vai para o campo? Opa. Isso influencia no jogo? Totalmente. E eu lamento que dois grandes clubes do futebol brasileiro fiquem brigando por Valdívia e... Valdívia é um grande jogador. Vou levantar para cumprimentar. Levanta, Paulo Lima, levanta, Paulo Lima. Eu fiquei pensando, pô, se fosse o Falcão, o Rivelino... Aí valeria a briga. Você tirou o raciocínio... Mas aí, pera lá, aí não aconteceria, né, Paulo? Você tirou o raciocínio na minha bola de cristal. Você não falou que ia levantar? Você não, mas não preciso, eu vou me ajoelhar, porque sabe que exatamente... Então ajoelha, você fala, tem que fazer, pô, ajoelha, então. Não é possível, não precisa, né? Valdívia e quem é o outro mesmo? Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, tá bom. Então os presidentes brigam... Não é, Paulo, é muita briga para... Quero outra sugestão aqui para você complementar o Quesada pela opinião também, que depois eu te conto. Tá bom. Então, exatamente isso que o Quesada vai concluir já já. Só que é o seguinte, imagine você... olha o Pascoal.
Ele tá provocando. Não, é que você tá elogiando o Quesada. Não, eu quero aplaudir também. Não, eu quero aplaudir. Quero aplaudir. Quesada, quero aplaudir o Quesada. Sensacional. Mas eu não tenho vergonha, não. Eu aplaudo aqui, Paulo. Não fica com vergonha, não, Paulo Lima. Mas eu aplaudi antes de você. É bonito. É bonito, pode aplaudir. O Quesada foi sensacional. É o problema que não levantou. O grande problema é exatamente... Aí os dois presidentes se machucam e aí diz assim... Aí você pergunta, isso vai incendiar o jogo? Cara, olha que concepção que fazem dois homens que têm ali para administrar o futebol ao contrário. Eles estão fazendo o futebol uma coisa que é negativa. Você acha que incendeia o jogo? Pô, eu acho péssima ideia, João. Incendiar, acho que não é a palavra certa. Eu acho que provoca o mal-estar na arquibancada. Isso vai refletir no espetáculo? Eu acho que dentro do campo não leva nada. Eu acho que não leva nada. Eu acho que dentro do campo não leva nada. Acho que na arquibancada também acho que não. Não, na arquibancada é possível, Paulo. Tomara que não. Olha, só para concluir, desculpa, já existe um clima que não é um clima legal desde 2005 para cá. Essa história do põe no DVD, essa provocação toda. Aqui não vamos também entrar quem criou primeiro. O fato é que os dois alimentam desde 2005 essa conversinha. O Roberto, ele é presidente do Corinthians, é o seguinte, encerra o assunto ou mostra o tal da mensagem. Concordo. Ponto. E do outro lado a mesma coisa. Agora, com todo respeito, havia uma negociação. Havia uma negociação. O Corinthians queria o Valdívia e o Giovanni Augusto não foi, e até por causa também do alto salário do Giovanni Augusto, que ele ganha uma grana no Corinthians que o Internacional nesse momento não iria pagar. Lembra daquele ditado? Primeiro as damas? Então por vamos favor, chamar, claro. antes dos nossos colegas seguirem com o papo, a dama que está lá no CT Joaquim Grava. Alô, Lara Mota! Atualiza aí pra gente o noticiário do Timão, já tá tudo escuro por aí. Diga, Lara. Muito obrigada, João. Já está assim, daqui a pouco, inclusive, eles saem daqui